nós falamos da relação entre pais e filhos, e aí existe outro tipo de relação dentro de casa também, que são entre os irmãos, tá? E aí existem os irmãos normais, né, que nasceu cada um num ano, que tem também um porquê de você ter aquele irmão, aquela irmã, os irmãos que eu tive, tem todo um porquê, tá certo? E muitas vezes dentro dessa casa nascem gêmeos. E aí Kardec é sensacional, ele não vai perder a oportunidade de perguntar, né? De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente gêmeos? Ou seja, muitas vezes os gêmeos têm hábitos muito parecidos, né? Então de onde vem isso? Aí os espíritos respondem novamente, são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos, aí você percebe que a inclinação ainda é mais próxima, né? E se sentem felizes por estar juntos. Isso daí, se você estuda Evolução em Dois Mundos, se você estuda esses livros mais densos, de André Luiz, de Emmanuel, você começa a perceber que quando a gente vai reencarnar, o nosso espírito induz o processo de divisão celular. O nosso espírito induz o espermatozoide que vai chegar na frente. Somos nós que estamos ali presentes, fazendo com que aquilo ali aconteça. A pessoa fala, por que dentre bilhões de espermatozoides foi sair aquele? Porque o nosso espírito fez ali um magnetismo junto com os especialistas em reencarnação e direcionou aquele espermatozoide. Então há uma influência espiritual na genética, certo? Da mesma forma que há uma influência espiritual quando dois espíritos estão ali juntos para reencarnar, fazem com que a divisão celular ali aconteça de uma forma para haver, antes da divisão celular, a fecundação para que haja ali dois espermatozoides ali. Você entendeu? Então tudo isso não é acaso, é um planejamento. Então quando dois espíritos são extremamente afins, eles têm um magnetismo tão forte que acontece na fecundação de virem os dois ao mesmo tempo. Então, por isso, aí é que tá. A pergunta, ela é ao contrário, né? Na verdade, não é porque eles são parecidos por serem gêmeos. Não, eles são gêmeos porque eles são parecidos. É isso que fez com que eles fossem gêmeos, tá? Da mesma forma os irmãos, que não são gêmeos, mas nasceram naquela casa porque planejaram estar ali para resolver alguma coisa, tá? Então vamos lá, tocando o barco. E aí existe uma relação ainda mais profunda, vamos dizer assim, que são os irmãos siameses, aqueles que nascem com partes do corpo ligados, né? Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Eu já vi alguns relatos em algumas obras, não sei se na Revista Espírita, não me recordo agora onde foi que eu vi isso. Mas há casos de irmãos siameses que era, às vezes, uma relação doentia. Então, era uma relação de apego entre aqueles dois seres. Às vezes era um casal na outra vida, às vezes eram pessoas tão ligadas, uma parceria tão forte, que gerou uma doença. Então, às vezes, essa doença, essa obsessão no ponto de vista psicológico aqui, não espiritual, que fez com que eles se tornassem tão ligados, que partes do corpo ali na divisão, né, da geração daqueles dois corpos se unissem. Então, a genética dos irmãos siameses tem total influência da relação daqueles dois espíritos que estão ali. Então são dois seres que se uniram de tal forma que nasceram grudados. Então aí pode haver uma relação de expiação, pode, como pode haver também uma relação de doentia, né, nesse caso. Então às vezes há um motivo nobre, que é uma alma elevada, que não tentou de tudo quanto é jeito botar aquele cidadão no caminho, e ele fala, não, vou nascer grudado nele para eu tomar conta.
Então pode haver N situações, mas entendamos que quanto mais próxima é a relação que você tem com uma pessoa, é porque tem coisa do passado ali. Então, na família mais estreita, nós temos todos esses casos. Olha só como é complexo. Isso aqui ó, dá pra gente ficar 3 dias falando, mas não se preocupe, eu já tô embalando aqui. Não vou ficar 3 dias não. Tá bom?